Olá, nós somos a StreamTech, soluções para streams e broadcast. Eu sou Eliezer. Nesse tutorial nós vamos estar falando sobre um avanço fantástico nesta poderosa ferramenta de trabalho que é o vMix. Hoje, gente, nós vamos falar sobre SRT. O que essa sigla quer dizer? Essa sigla quer dizer que hoje existe um protocolo seguro para se fazer transmissão, ou pelo menos para se fazer transmissão ponto a ponto, com segurança na entrega dos pacotes. Vamos lá então? No vMix 23 tem muitas coisas novas e interessantes. Uma delas é o SRT. SRT é uma nova opção de fluxo de vídeo, de transmissão de vídeo, porém destinada a situações de ponto a ponto, onde você transmite de um lugar para outro. Onde essa situação pode atender a sua necessidade? Imagine que você é um operador de um sistema onde que você faz esporte, como aquático, corrida, hípicas de cavalo, rodeio, vaquejada. Você gostaria de pôr uma câmera no gado ou no veículo ou no animal. Como você poderia fazer essa transmissão de uma maneira segura, usando uma rede instável? Exemplo, um Wi-Fi que às vezes está alto e às vezes está baixo, um 3G, um 4G que oscila um pouco. Como que você faria essa transmissão? Até há poucos não existia um protocolo que ajudaria você nisso, mas hoje existe, SRT. Então, você que precisa fazer uma transmissão 24/7, que é aquela transmissão de 24 horas, 7 dias por semana para a sua torre, para o seu cabeçal da TV a cabo, hoje o melhor sistema para isso é o SRT, e sobre ele e como configurar que a gente vai estar falando. Nossos parabéns muito profundo aos criadores do vMix que trouxeram-nos essa grande ferramenta. Gente, é fantástico. Com o advento do vMix Cal, muita coisa mudou, muita gente parou de usar o Teradek, porque já do celular você conseguiria fazer videochamada para qualquer lugar, super simples e super fácil. E hoje veio mais uma ferramenta que vai ajudar bastante a nossa produção de audiovisual. Este protocolo, gente, vai nos ajudar a nos colocar em situação de igualdade com Rede Globo de televisão, com grandes empresas na área de links. Com o SRT a gente consegue fazer links com qualidades absurdas, transmissões perfeitas de diversos lugares. Então viemos em configuração, abrimos a nossa aba de configuração, viemos em saída SRT. Aqui temos algumas funções do vMix que já falamos em outras aulas, porém hoje falaremos só sobre SRT, que é esse protocolo fantástico de fluxos de vídeo que o vMix nos deu de presente. Pessoal, nós temos aqui as entradas de conteúdo para esse fluxo. Áudio, eu posso escolher qualquer um dos canais de áudio. E já é bom salientar que na versão 23 hoje você tem 16 canais de áudio, todos divididos entre L e R. Desde o vMix 21 já é permitido você ter o canal alfa nas saídas virtuais do vMix. Então, se você quer fazer uma sobreposição ou usar remotamente o vMix para ser gerador de caracteres de um outro, aqui te permite isso. Aqui nós temos a aba de resolução, onde escolheremos a resolução a trabalhar com o nosso fluxo. Então eu posso ter SD, HD e Full HD. E o legal é o seguinte, se o meu vMix estiver setado em 4K, por default eu também vou conseguir fazer uma transmissão SRT em 4K. Aqui nós temos uma caixa de seleção onde que, se formos usar, devemos habilitar Enable SRT. E agora, depois de habilitar o SRT, nós temos os tipos de comunicação que o SRT faz. Nós temos a videochamada, ou aliás, nós temos a chamada, que é o caller, nós temos o listener, que seria o ouvinte, aquele que recebe, e nós temos o rendezvous, né? Parece uma palavra francesa, rendezvous, mas não é não, gente. Isso vem de outra região. Vamos explicar direitinho como funciona. O chamador é aquele que chama, deve colocar em hostname o IP do destino. Exatamente o IP do destino. Teoricamente é o seguinte: eu tenho um computador
onde eu quero mandar o meu vídeo para lá. Então esse é o computador, esse que nós estamos usando, é o nosso encoder, é ele que está encodando esse fluxo de vídeo. Então ele encodando esse fluxo de vídeo, ele é o gerador. Então ele vamos chamar de A. Então o caller, ele é o A, o ponto A. O ponto B é o IP, o qual é o meu destino. Então se eu preciso transmitir para um outro computador, que no caso vai ser esse aqui, ou para um outro dispositivo que, se Deus quiser, nós vamos fabricar, eu coloco o IP do destino. Essa videoaula nós estamos nos baseando somente na rede interna, mas o único diferencial da rede interna para a rede externa estará em roteamento de porta. Isso falaremos em outra aula. Então, partindo do princípio que o meu IP destino é esse que eu estou setando aqui, se fosse uma rede externa, eu colocaria aqui o IP público ao invés do IP local daquela máquina destino. Exemplo, se eu estou no sul do Brasil, preciso fazer uma transmissão ou mando para uma RTV, para uma cabeça de TV a cabo, eu mando o meu fluxo de vídeo e é por SRT, então eu vou usar o IP destino para entregar lá dentro do equipamento deles o meu fluxo de vídeo. Então eu usaria o IP externo lá no equipamento deles de roteamento, no roteador deles, se faria um roteamento de porta do IP público para o IP interno, o da máquina local. Repassando, o chamador, o caller, é o IP do destino. Depois disso eu faço a porta, escolho uma porta, vamos deixar a 10.000, mas eu posso colocar qualquer outra porta dentro dessa range. 10.000, 11.000, 12.000, 9.000, mas normalmente se usa, porque o fabricante colocou assim, vamos usar de 10.000 para cima. Aqui embaixo eu tenho a latência. O fantástico da configuração do SRT é que eu posso analisar a rede, faço uma soma, uma multiplicação ali do que tem de disponível nessa internet, né? Vamos dizer que eu vou usar 1/3 da banda que tem, e eu vou escolher a latência que existe. Como que eu vou saber a latência? Eu vou no medidor. Esse aqui é um testador de velocidade. Normalmente eles vão dar para você, quando você testar a velocidade, eles vão dar o download que você tem e o upload. E também, gente, eles vão te dar o ping, ó. O ping. No caso, o ping para mim deu 1, que seria milissegundo, porque eu estou na fibra ótica e ele mediu pelo próprio servidor da operadora que eu uso, então deu 1 milissegundos. Então o meu IP com a internet é 1 milissegundos, é super rápido porque é fibra ótica e eu estou muito perto do operador. Então tá aqui o resultado. Eu posso fazer teste, escolher servidores diferentes. É bom escolher o servidor do destino que eu vou mandar. Feito isso, eu já sei a latência que vai ter. Vamos voltar aqui no vMix. Então, tendo em média na mente a latência que eu tenho na rede local, na minha rede interna, na minha rede de internet, que é a pública, até o meu destino, eu coloco aqui. Lembrando que são colocado isso nas duas pontas, então deve-se fazer uma soma, um cálculo bem correto para colocar essa latência. Mas você pode ir testando para ver até onde que não dá distorção na imagem. Depois disso eu tenho aqui, ó, essa palavra que é password share, né? Password, sei lá. Não sei inglês, desculpem-me por isso, mas isso tem a ver com senha ou contrassenha, mesma coisa que password ou contrassenha ou senha. Então aqui seria a opção de você configurar uma senha para que o fluxo tivesse uma senha na hora de ser recebido em outro lugar para se ter segurança. Na opção de caller, você tem também como colocar um nome para esse fluxo. Lá na outra ponta você teria que colocar a senha e o nome, mas não vamos fazer isso. Aqui embaixo nós temos a opção de escolher a qualidade desse nosso vídeo, que vai de 2 MB em H264 até 10 MB em H264 e vai de 500 kbps a 8 MB em AVEC.
que é o H265, gente. Esse aqui pede muita máquina, só que você consegue uma qualidade exagerada com menos banda de internet. Para quem tem equipamento que roda isso, fantástico. Isso só é ativado quando você tem uma placa de vídeo poderosa, GTX 1050 para cima. Então esse botão é a mesma coisa que tem no encoder do vMix. É usar o hardware encoder. Aqui eu quero abrir uma ressalva, um parênteses. As placas de vídeos da linha GTX, elas só funcionam 2 streams no vMix sendo encodados por ela. Então por isso ali, usar o encoder ou hardware, encodar pelo hardware, vamos dizer, é o que está escrito ali. Gente, as linhas GTX, você só pode fazer 2 encoders. Então, quando nós temos uma placa de vídeo boa, a gente habilita o stream do 1 e do 2, no mínimo, para encodar pela placa de vídeo, porque isso nos sobra processador, CPU, para a gente desenvolver as outras necessidades do vMix. Galera, um cafezinho, porque é madrugada. Preste atenção. Porém, no SRT também a gente pode habilitar, só que na nossa mente tem que ter a ideia de que a minha placa de vídeo já pode estar sendo usada para encodar. Então eu não posso escolher encodar por ela. Quando que eu vou poder ativar? Quando é muito importante essa função e eu tenho uma placa poderosa. Exemplo, RTX para cima ou a linha quadro. Aí eu posso usar os 2 encoder lá, mais os 2, 3 encoder aqui, porque a linha quadro me permite isso e algumas RTX também. Então não vamos usar o encoder, já entendemos sobre isso. Nós vamos fazer o teste com um computador que eu tenho em rede. É um computador que está lá na sala, ele é muito ruinzinho, mas nós vamos fazer o teste com ele, tá? Nós vamos ensinar como funciona todas as opções de protocolo do SRT, ou os tipos de conexões SRT. Então eu escolhi o tipo, vou digitar o IP daquela máquina destino, lembrem, caller, eu coloco o IP destino, seja ele interno, se é na rede interna, seja ele um IP público para mim acessar remotamente uma máquina em outra internet. Feito isso, eu dou OK, vou dar OK, eu venho em adicionar entrada, stream SRT, vou vir em, não é mais caller, porque o caller é o chamador e o listener é o ouvinte, é o receptor. Vem em listener, mudo a porta, escolho a porta 10.000, que é a que a gente está usando lá e fez na configuração. Não mudo mais nada, se eu quiser ajustar a latência eu ajusto e daí por diante. Não coloquei uma chave, não coloquei ID, então não preciso de nada disso. Só venho e dou OK. Pronto, gente. Deu certinho, a gente conseguiu fazer a transmissão. Então vamos lá. Vamos recapitular para que a gente memorize bem. Caller é chamador ou chamada. Ele chama. E para ele chamar, ele usa o IP do destino, daquela máquina que a gente escolheu ali, beleza? Então, como eu faço para receber o caller? Transmitindo em caller, eu recebo em listener, que é o ouvinte. Um chama e o outro ouve. Agora vamos lá no destino e vamos interromper esse vídeo SRT. Vamos agora mudar. Nós precisamos mudar de caller para listener. Lembrem, o nome quer dizer caller chamador ou chamada, listener ouvinte ou receptor. Tá? Ambos transmitem, só que vocês têm que entender como funciona. No caller, IP destino. No listener, IP do gerador. No caso, esse é o ponto A, esse é o vMix que gera. É o contrário, tá? Então vamos aqui, vamos mexer em mais nada, OK. Vamos dar OK e salvar.
Nem sempre o vMix salva essa configuração. Vezes você vai ter que reiniciar para fazer essa mudança, tá bom? Vamos novamente conferir se foi. Está em Lister. Deu ok. Em Lister, eu posso visualizar no mesmo computador que eu gerei. Eu posso visualizar aqui e também posso visualizar externamente. Eu venho em adicionar entrada. Venho SRT, Stream SRT. Escolho Color. Como é na mesma máquina, eu vou colocar local host, que é o IP local. IP local é o IP de serviço que também é interpretado depois para o IP da sua placa de rede, né? Vamos por a porta 10.000. Se salvou a configuração no vMix, vai funcionar. Feito isso, a gente dá OK e tá aqui. O SRT na opção Lister veio para cá. Vamos fechar para a gente não ocupar muito a banda. Vamos vir aqui na máquina remota, que é um outro computador na rede. Vamos vir em adicionar entrada. Aí agora aqui é um pouco diferente, porque aqui nós não estamos mais na mesma máquina. Como eu sei o IP que é, eu vou escolher chamador, porque agora eu que chamo lá. Vou digitar o IP. Vou digitar o IP do gerador do fluxo, que seria vamos chamar o vMix A. Aquele vMix está usando o IP 105. Gente, aqui também poderia ser o IP externo, IP da rede externa. Então sempre funciona assim, o IP da rede externa, a porta vai bater no teu roteador e o roteador vai direcionar para o IP da rede interna. Vamos dar OK. E mais uma vez funcionando lá na outra ponta. Agora nós temos uma terceira opção de conexão e eu considero a melhor. Mais difícil de fazer, mas quando você tem um caminho do fluxo do vídeo que você precisa de mais segurança, aí eu aconselharia que você usasse esse modo. Exemplo, mandar o sinal para o cabeçal de uma operadora, mandar o sinal para a torre de uma transmissão. Eu aconselho a usar esse método se você tiver condição de configurar todo o roteamento, tá? Para as duas pontas. Quando você usar links de rádio, UbiKits, outros equipamentos, ponto a ponto, você não precisa se preocupar com o roteamento de porta, tá bom? Porque já vai ser um IP interno, aí é da maneira que eu estou fazendo. Já testamos o Color e o Lister. Então agora nós vamos fechar também aqui e vamos tentar ou testar a outra opção do SRT. Vamos configurar e vamos votar para que o vMix salve a nossa configuração. Nós testamos o Color e o Listener. Aí nós temos a terceira opção, que é Rendezvous, que parece até francês, mas não é. Quer dizer encontro. Eu falei que essa é a maneira mais segura, por quê? Porque o ponto A vai procurar se comunicar com o ponto B. Com o ponto B. E o ponto B também vai achar um caminho para se comunicar com o ponto A. De que maneira? Nas duas pontas, se for na internet, se faz roteamento nos roteadores e se usa o IP externo das duas pontas para um se conectar no outro e manter um bom fluxo com estabilidade da conexão para não ser perdida. Então é um sistema de redundância bem legal. Então vamos mentalizar. Teoricamente ele parece com o Color, porque vai usar o IP do destino. O resto tudo igual. Vou dar OK. Agora no ponto B, que seria o outro computador para nós enviarmos, ele vai fazer diferente. Nós vamos vir adicionar entrada, nós vamos vir escolher Rendezvous e agora nós vamos pôr o IP, gente, não mais localhost, não o IP do meu próprio computador, mas nós vamos buscar para fazer esse encontro entre os dois fluxos ou entre as duas comunicações. No Rendezvous nós colocamos o IP no gerador, colocamos o IP do receptor e no receptor colocamos o IP do gerador para que eles se encontrem entre um emaranhado de comunicação, de firewall,
de roteadores para que existe uma estabilidade maior na conexão. Então colocaremos a porta também, sempre vai ser a mesma porta usada no outro. Vamos vir aqui em OK e voilà, estou aqui novamente. Não tem muita fluidez no vídeo porque é o nosso computador remoto de onde se recebe. Vamos à hora da recapitulação. Nós aprendemos em Caller, nós devemos colocar o IP do destino do receptor. Usemos uma porta, estamos usando a default, mas você pode usar qualquer outra. Escolhemos a latência, calculando a latência existente na rede, contando da rede local, a rede pública até a rede local do outro lado. Exemplo, se num cálculo que você tem a latência gerada entre todo o percurso desse vídeo for 100, você coloca 200. Coloca o dobro por garantia. Se você for fazer um fluxo dentro da mesma rede, você pode trabalhar até com 20. Eu testei com 20, 30, é um vídeo aceitável. Aqui embaixo eu já falei que são todas as opções de bitrate, qualidade da imagem, dados que essa imagem vai ter e que esse áudio vai ter. Nós temos de 128 kbps no áudio, 8 megas usando o H265 e até 10 MB usando o H264. Deu para entender? Agora nós temos a segunda opção, que é o listener, que é o ouvinte, o receptor. Nós deixamos nele, não precisa IP nenhum, porém na hora de adicionar a entrada, nós fazemos invertido. Aí sim nós colocaremos o IP, não mais do destino, mas do transmissor. Então, se eu fazer a transmissão em listener, eu na hora de receber essa transmissão, eu tenho que colocar o IP do gerador, que no caso é esse vMix A, que é o que está gerando a live, né? O fluxo é SRT. Depois eu tenho o Redvus, que é o encontro. Eu no gerador, no vMix A ou no dispositivo A de encoder, eu coloco o IP do destino e lá no receptor eu coloco o IP do gerador, que é o vMix A. Beleza? Então essa aula seria isso para hoje. Nós entendemos que por SRT a gente faz várias conexões. Antes que eu saia, vamos ver se ainda está funcionando um teste de um cliente nosso. Aqui, SRT. Ó, esse fluxo aqui é um fluxo externo. Ó. Foi feito um roteamento lá no roteador dele. Esse é externo, esse é o IP externo. Vamos entrar no nosso vMix com ele. Galera, prestem atenção na qualidade. Isso é demais, gente. Vou botar isso pro ar. Olhem a qualidade dessa transmissão. 2,5 MB de banda e olha a qualidade. O fluxo, gente. A transmissão é perfeita. Então, gente, o SRT é uma coisa fantástica, um protocolo fantástico que veio para o vMix para revolucionar mesmo, principalmente a área de link, de enlace ponto a ponto, tá bom? Esse é mais um tutorial, desculpa aí o horário, nos esforçamos bastante para trazer essas aulas para vocês, para que vocês possam crescer no uso do vMix. Se você precisa de suporte, de adquirir programas, entre em contato com a gente, você vai ter o melhor suporte latino, garanto para você.